Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo uma blusa bem inverno, bem quentinha, que eu fiz aqui com sobras do fio molê. Mas se vocês quiserem usar esse modelo aqui, trabalhando com uma linha mais fina, trabalhar com a Camila, trabalhar com a Amigurumi, com a Bela, até com a Anne, gente, vai ficar lindíssima. Se vocês também não quiserem fazer uma manga longa, podem fazer uma manga mais curta. Como eu sempre falo aqui, eu dou as opções, né? E aí vocês vão seguindo de acordo com o gosto de vocês, de acordo com a região que vocês moram, né? Então, aqui, para vocês pegarem as medidas, como eu sempre comento, eu peço para vocês medirem aí, de preferência, assim, na parte do busto, tá? Ou a parte mais larga, se você tem um quadril mais largo, você pode medir pelo quadril. E vocês vão trabalhar a peça em cima das medidas. Não adianta eu passar para vocês a quantidade de correntes, porque para cada pessoa, cada linha, cada fio que vocês forem usar, e cada agulha que vocês forem usar, vai ser uma quantidade de pontos diferentes. A única coisa que eu peço para vocês aqui para dar certo, nesse caso, tem que ser múltiplos de 4, tá, gente? Por causa dos pontos que a gente vai usar aqui. Então, qualquer medida aí vocês vão medir, vocês vão tirar a medida de vocês, suponhamos que seja 1 metro aí que vocês precisam de fazer, né? Tanto frente como as costas, se vocês medirem o total. Vocês vão precisar fazer 50 centímetros na parte da frente e 50 centímetros na parte das costas, tá? São 2 partes e depois a gente vai trabalhar as mangas. Então, aqui eu vou começar. Vocês fazem aí as cores que vocês quiserem, depois na descrição do vídeo eu vou colocar as cores que eu usei, a numeração direitinho, tá? Então, aqui eu tava trabalhando, como esse fio aqui é um fio grosso e eu não queria uma peça muito pesada, tá? Apesar de ser lã, eu trabalhei com a agulha 9. Aí, só para quem não gosta que nem eu, né, de uma peça de crochê muito pesada, aí vocês podem trabalhar com a agulha 9. Então, a gente vai fazer aqui a quantidade de correntinhas de acordo com as nossas medidas, né? Sendo múltiplos de 4 para dar certo. Terminando as correntinhas, eu vou pular as 2 primeiras correntes e vou trabalhar na terceira corrente, eu vou fazer meio ponto alto, tá? Aquele que a gente, ó, dá a laçadinha aqui e a gente vai puxar os 3 fios de uma vez. Próxima correntinha, meio ponto alto. Primeira carreira inteirinha, meio ponto alto, tá? Que a gente vai começar e terminar com essa carreira de meio ponto alto, que seria o acabamento aqui da peça, tá? Seguindo até o final. Trabalhei o último ponto aqui, eu vou virar a peça, eu vou subir 3 correntes. E agora, essa carreira inteirinha, eu vou trabalhar ponto alto alongado, olha, eu vou puxar aqui a primeira laçada, e eu vou soltando uma laçada por vez, ó. Quem não conhece, né? Se vocês quiserem trabalhar ponto alto aqui, pode trabalhar o ponto alto. Ela vai gastar um pouquinho mais de fio e ela pode, dependendo do caso do fio que vocês trabalharem e da agulha, ela pode ficar um pouquinho mais pesada, mas pode trabalhar assim, tá? Quem não gosta de trabalhar o ponto alto alongado. E se vocês também quiserem trabalhar o ponto alto duplo, pode ser também fica bem bonito, tá? Como eu sempre comento, eu vou dando as opções aqui, aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês. Quem tá chegando agora no canal, convido vocês a participarem do grupo de membros, que sempre tem vídeos exclusivos para vocês. A gente tem um grupo ali no WhatsApp, tá? Até eu comento aqui sempre, quem não me passou o contato, né? Quem não entrou ainda no grupo de membros, me passa o número do telefone de vocês, que eu vou adicionar vocês ali no grupo, que a gente vai falar bastante sobre crochê, tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre as peças que eu coloco aqui no canal. Tá? E quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, gente, eu troquei ali o nome do meu canal, eu coloquei Crochê em Foco, porque eu só vou falar de crochê, eu vou mostrar as peças assim mais de perto, eu vou falar detalhes de cada peça, o fio que eu trabalhei, eu vou dar muita dica, gente, sobre vendas. Vai ser um canal completamente diferente aqui. Aqui eu faço passo a passo, dou as dicas, né, conforme tô passando as aulas. Mas lá no outro canal, eu mostro as peças, assim, eu foco mais nas peças, né? E todas as dicas que vocês precisam, todas as dúvidas que vocês têm, até nesse canal aqui, eu vou responder lá no outro canal para vocês. Então, é um crochê mais comigo, né?
E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem começar, colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo por lá, tá? Vou deixar no primeiro link na descrição desse vídeo aqui, vocês clicam que vai direcionar pro outro canal, se vocês quiserem, né? Já convido todas, sejam todas muito bem-vindas. Então, aqui eu tô chegando no final, trabalhando sempre o último ponto, tá? Porque as pessoas não costumam trabalhar, ó, acham que esse ponto aqui é o último ponto, mas se vocês terminarem aqui, depois vocês vão contar, vocês vão ver que a quantidade de pontos não vai dar certo, né? Tá errado, tá faltando, e por isso que a peça de vocês vai ficando torta. Então, aqui, lembra que a gente pulou aquelas 2 correntinhas iniciais? Eu vou trabalhar aqui, ó, o último ponto nessa primeira correntinha aqui que a gente pulou, tá? Pra nossa peça ficar certinha aqui na lateral. Vou virar o meu trabalho, eu vou subir agora 4 correntes. Vou dar uma laçada. Eu vou pular, prestem bastante atenção agora, tá? Não pulem o vídeo, né? Senão vocês vão perder todos os detalhes aqui, todas as explicações, ó. Eu vou pular esse primeiro ponto, esse segundo, eu vou trabalhar no terceiro aqui o ponto alto alongado. Quem quiser trabalhar o ponto alto duplo pode trabalhar, e quem quiser trabalhar o ponto alto normal também pode trabalhar. Eu prefiro trabalhar assim porque o resultado eu acho que fica perfeito nesse caso aqui pra peça, tá? Então, eu fiz o primeiro, então, é ponto alto alongado, ó. Fazer bem devagar aqui pra quem tá começando. Fiz 2 pontos altos alongados. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar uma laçada aqui e eu vou pegar nesse meu primeiro ponto que eu pulei, tá vendo, ó? Eu vou voltar a agulha. Esse primeiro que eu pulei, puxo uma laçada aqui e eu cuido com a extensão do meu fio. Pra quê? Pra que o ponto não fique repuxado e nem que fique frouxo demais. Então, vocês vão ver aqui que a agulha tem que deslizar certinho, tá? E aí, a gente termina o ponto alto alongado, ó. Solta essa primeira laçada primeiro, essa, e termina o ponto. Então, tá aqui. Podia terminar por aqui, não, né? Por quê? Porque eu tenho mais um ponto aqui que eu pulei, lembram? Eu vou dar uma laçada e vou voltar aqui, ó, nesse segundo ponto que tá escondidinho aqui que eu pulei, ó. Faço de novo, aqui com a minha extensão do fio, e faço de novo aqui, então, o ponto alto alongado. E aí, sim, fica 2 fios atravessados aqui, ó, ficam 2 fios atravessados, fica assim, ó. Dou uma laçada. Vou pular os 2 primeiros pontos. Vocês têm que tomar cuidado que esse daqui não é um ponto, ó. Esse daqui a gente trabalhou, tá, ó? Porque se vocês acharem que esse daqui é o primeiro ponto pra pular, a peça de vocês vai ficar torta. Então, ó, tomem cuidado, principalmente com esse daqui. Vocês estão vendo que esse daqui eu trabalhei, então eu não posso contar esse ponto aqui como um. Eu vou contar esse como o primeiro e esse aqui o segundo, tá? E agora, eu trabalho aqui no terceiro. Faço o ponto alto alongado. E o próximo aqui, o quarto, né? Mais o ponto alto alongado. Novamente, eu vou dar uma laçada, venho aqui no primeiro que eu pulei, cuido com a extensão do meu fio e solto aqui as laçadas de acordo com o ponto alto alongado. Mais um ponto, né, que eu tenho que trabalhar aqui e faço o segundo ponto aqui atravessadinho. Então, é assim, ó. Por isso que tem que ser 4 pontos, múltiplos de 4, tá? Porque a gente sempre trabalha de 4 em 4. E aí, a gente vai seguindo até o final. Cheguei no último ponto, ó, são aquelas correntinhas iniciais que ficaram aqui, né, pro final. Eu vou trabalhar um ponto alto alongado aqui na primeira correntinha, ó, pra ficar certo, então, a minha lateral da peça, tá? Vou virar o trabalho, se vocês quiserem trocar, se vocês quiserem fazer de uma cor só, até esqueci de falar, vocês podem fazer, fica lindíssimo também, tá? Eu vou trabalhar direto aqui, tem vários vídeos que eu já coloquei aqui no canal, que eu mostro como é que eu troco o fio, tem várias formas de mudar o fio, né? E aí, é só vocês fazerem de acordo com o gosto de vocês. Aqui, ó, dessa vez agora eu vou subir uma correntinha só. Primeiro ponto, ó, esse daqui eu não trabalho. Eu vou trabalhar nesse daqui, nesse primeirinho aqui, ó. E vou fazer meio ponto alto. E agora, eu começo tudo de novo, ó, ponto em cima de ponto certinho, fazendo meio ponto alto.
Então, fica uma carreira com meio ponto alto, uma com ponto alto alongado e esse ponto cruzado. E aí, começa tudo de novo, e a gente vai intercalando. E aí, vocês, se vocês forem fazer colorido, vocês vão intercalando também de acordo com a quantidade de fios que vocês têm, né? De repente, vocês têm mais, vocês vão fazer 3 cores aí, vocês vão supor, tenha um cru ou um preto, que nem aqui, ó. Então, eu tinha o pouco preto, então eu coloquei poucas partes, tá vendo, ó? Eu fui usando pouco do preto. Aqui em cima eu coloquei uma carreira só, aqui na manga foi igual. E aí, como eu tinha mais do laranja, mais do cinza, do laranja não, terracota, né? E aí eu fui intercalando de acordo com a quantidade dos meus fios. Agora, se vocês tiverem a quantidade certa, aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês, né? Como eu sempre comento aqui. Bom, fizeram as duas partes, vocês vão costurar as duas laterais. Aqui do lado, vocês vão colocar a peça do lado do avesso, né? As pessoas me perguntam qual que é o avesso da peça. O avesso da peça é o lado, quando a gente começa, é o lado certo. Quando a gente começa o crochê, né? Então, o fio vai ficar de um lado aqui, esse lado aqui, então, é o lado certo. O lado do avesso vai ficar sempre atrás da peça. Então, colocando os dois lados do avesso, né? Deixa eu puxar minha manga aqui. Pra costurar, eu deixei aqui, nesse caso, deixei 20 centímetros pra minha manga. E aí, vocês que vão saber a quantidade o espaço aqui que vocês vão deixar. Se vocês não sabem, vão fazer uma peça para vocês, vocês podem colocar o trabalho, né, que vocês estão fazendo, crochê em cima de uma blusa de vocês, que caiba, né, que sirva direitinho. E aí, vocês podem fazer de acordo com aquela medida da blusa, tá? Porque daí é mais fácil de vocês, principalmente quem tá começando com crochê, na parte do vestuário, fica mais fácil de vocês. Depois, com o tempo, vocês já vão sabendo de cor, assim, que vocês vão deixar mais ou menos 20, 22 centímetros, de acordo com o tamanho da peça que vocês forem fazer, tá? Quem não sabe também tirar... tem gente que fala que não tem a fita métrica, vocês também podem fazer as correntinhas iniciais em cima de uma peça de vestuário de vocês. Se vocês forem fazer uma blusa, coloca uma blusa que sirva, e aí vocês fazem as correntinhas de acordo com aquele tamanho da peça, né? E aí vocês vão fazer as duas partes, a frente e as costas, tá? Nesse caso aqui. Teve uma inscrita que perguntou, Kátia, por que você não faz uma peça de a peça de uma vez só, né? Uma parte só. Porque daí eu vou mudar completamente o modelo da blusa. Tá? Então, eu tenho vídeos aqui com peças top-down, que são aquelas que a gente não tem a costura, e tenho as peças que são com costura, tá? Então, nesse caso aqui, se vocês quiserem fazer sem costura, podem fazer, só que vocês têm que tomar cuidado com os pontos aqui, principalmente quem tá iniciando, porque não sabe fazer a contagem exata para as mangas, e aí pode dar errado, tá? Então, como meu canal aqui tem muitas pessoas que estão iniciando com o vestuário, então eu sugiro que coloquem, que faça mais essas peças, assim, com duas partes, tá? Então, depois que vocês fizerem aqui, o que vocês costurarem de um lado, vocês vão costurar aqui do outro, né? O que vocês deixarem em cima, vão deixar aqui. Aqui em cima, pra parte da gola, é a mesma coisa. Eu costumo deixar uns 8 centímetros aqui, tá? E aí, vocês também podem fazer em cima de uma peça de vocês, né? Pra ver mais ou menos o tamanho que vocês querem aqui pra gola. Tem gente que gosta de uma blusa mais caída no ombro, aí deixa menos do que 8 centímetros, aí é com vocês também, tá? O que vocês costurarem de um lado, vocês vão costurar do outro. Nesse caso aqui, a gente vai usar agulha de tapeçaria. Eu vou colocar aqui, ó, ponto em cima de ponto, tá? Minha peça tá do lado do avesso. Então, o que eu vou mostrar pra vocês que eu vou costurar aqui em cima foi a mesma coisa que eu fiz nas laterais e aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, eu vou costurar com o preto, porque a minha última carreira aqui foi o preto, né? Então, pra ficar direitinho a minha emenda aqui, eu vou colocar aqui, ó, agulha, vou passar pelos dois fios, de um lado, ó, parte das costas e parte da frente. Eu já tenho um nozinho aqui, mas eu vou fazer outro nó, então, eu vou passar minha agulha aqui novamente e vou fazer um nó assim, ó, passando a agulha por esse espacinho aqui, ó. Depois, vocês não podem esquecer de puxar esses fios de sobra para ficar um trabalho perfeito, né? Arrematar direitinho. Então, aqui, ó, os dois fiozinhos aqui da parte de trás desse ponto, né, dessa parte aqui da blusa, e os dois daqui da frente. E vou costurando normal, gente. Não tem segredo aqui, tá? Eu gosto de passar nos dois pra ficar certinho a minha costura.
E aí, eu vou fazer exatamente do mesmo tamanho que eu fiz do outro lado. Então, terminada a minha costura aqui, eu vou virar a peça novamente pro lado certo, aqui. E agora, eu vou trabalhar a manga. Eu vou trabalhar a manga exatamente aqui na peça, não vou fazer uma outra manga à parte, né? Uma outra peça à parte. Quem gosta de trabalhar assim, pode trabalhar fazendo exatamente a mesma quantidade de pontos, né? Vai fazer aqui, mas eu vou trabalhar direto na manga. Já vou pegar a minha cor aqui, ó. Já vou colocar, isso daqui é um jeito de vocês trocarem o fio, tá? Ó, dei uma laçada aqui, ó, passei 2 vezes aqui o fio. Eu gosto de começar, uma dica pra vocês, de começar a fazer a manga sempre aqui na parte da costura, tá? Porque daí todos os fiapinhos, né, ficam certinho no mesmo lugar e a gente consegue arrematar melhor os fios. Então, eu vou começar aqui, ó. Vocês estão vendo que agora a gente vai trabalhar aqui as carreiras. Então, essa carreira aqui é do ponto alto alongado. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro espacinho que eu tenho aqui. Ó, puxo uma laçada aqui. E puxo o segundo aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar esse fio aqui e vou passar aqui por baixo. Conseguiram pegar? E vou fazer no próximo ponto aqui, eu já vou fazer meio ponto alto. Então, aqui, ó, nesse ponto alto alongado, eu tenho que trabalhar 3 pontos. Vocês têm que lembrar que a gente tem que trabalhar múltiplos de 4. Então, aqui no ponto alto alongado, a gente vai fazer 3 pontos. E naquela carreira de ponto baixo, aqui de meio ponto alto, né, que é uma carreira pequenininha, a gente vai trabalhar um ponto só. Então, aqui, ó, eu tenho que trabalhar mais 2 pontos, ó. Então, eu tenho que fazer meio ponto alto e meio ponto alto. Já tenho 3. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão contando. Para chegar no final, vocês têm que ver que tem múltiplos de 4 aqui, pontos múltiplos de 4, para poder dar certo de novo a nossa manga, né? Então, ó, agora nesse espaço pequenininho aqui, eu trabalho meio ponto alto. Então, essa carreira inteirinha, a primeira, lembra que a gente começou a blusa aqui com meio ponto alto, então, eu vou trabalhar o meio ponto alto. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui na blusa, só que pra gente iniciar aqui na parte da manga, a gente trabalha exatamente como a gente começou embaixo, tá? Então, ó, novamente aqui nesse espaço aqui, ó, do ponto alto alongado, que é um ponto grande, né? A gente vai trabalhar três pontos, ó. Primeiro, tudo meio ponto alto, ó. 2 e 3. No espaço pequenininho, eu trabalho 4. Estão vendo como não tem dificuldade, ó? De novo, a parte grande aqui, trabalho os 3 pontos. 1, 2, 3. Cheguei na parte pequenininha aqui do ponto, eu trabalho um ponto só. E isso, gente, a gente vai fazer toda a volta da blusa. Não tem segredo, tá? E aí, a gente continua. A próxima carreira, ponto alto alongado, depois o ponto cruzado, e assim a gente vai fazendo a nossa manga de acordo, né? Com os pontos que a gente fez na blusa e de acordo com o tamanho que vocês querem. Então, tá aqui, né, a manga que eu fiz com 4 cores. E aí, se vocês tiverem também pouco fio de uma cor aí, que nem eu, vocês vão fazendo assim, ó, que nem eu fiz, tá vendo? Vocês colocam uma carreirinha só, de preferência a parte da carreira que é o meio ponto alto, tá vendo? Porque daí vocês vão aproveitar as cores que vocês têm em casa aí. Mais uma dica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!